Olá, vamos falar de um assunto que costuma tirar o sono de muito concurseiro, a crase. Pois é, mas a ideia aqui é acabar com esse mistério de uma vez por todas. O objetivo é que, no final, todo mundo se sinta muito mais seguro para saber quando usar ou não aquele acento grave, especialmente na hora de resolver a prova. E aí, me diz uma coisa, só de ouvir a palavra crase já bate aquele frio na barriga? Se a resposta for sim, saiba que essa é uma reação super comum. A crase parece que foi feita para complicar, né? Mas, na verdade, com o jeito certo de olhar para ela, a gente vai ver que ela tem uma lógica bem simples. Para organizar as ideias, preparei um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender por que a crase é tão importante. Depois, vamos ver a regra principal, que já resolve a maioria dos casos. Em seguida, vou passar uns macetes que são uma mão na roda para ganhar tempo. E para fechar, vamos colocar tudo em prática numa questão de concurso de verdade. Ok, vamos começar do começo. Muita gente acha que a crase é só um detalhe, um acentozinho que tanto faz ter ou não ter. Mas a verdade é que ela é poderosa, viu? Ela pode mudar completamente o que uma frase quer dizer. Olha só que interessante a diferença que um simples acento faz. Na primeira frase, ela cheirava a flor de romã, sem crase. A gente imagina a pessoa ali com o nariz perto da flor, sentindo o cheiro dela. Agora na segunda, ela cheirava a flor de romã, com a crase, a história muda. O cheiro está nela, ela tem o perfume da flor. Percebe como a cena inteira muda? Não é só um detalhe, é outro significado. Então, o que é essa tal de crase em termos técnicos? O conceito é bem simples. Crase é o nome que a gente dá para a fusão, para a junção de duas vogais A. E aquele acento virado para a esquerda, o acento grave, é só o sinal que a gente usa para mostrar que essa fusão aconteceu ali. Simples assim, dois As que viraram um só. E aqui está a fórmula mágica que explica quase tudo. O que acontece na maioria das vezes é o encontro de uma preposição a, que algum verbo ou nome pede, com o artigo feminino a, que vem antes de um substantivo. Aí, para a gente não ter que falar ou escrever a língua portuguesa deu um jeitinho bem elegante, o a com crase. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê da crase existir, vamos para o como usar. Tem uma regra geral que funciona como um grande filtro, sabe? E ela já ajuda a eliminar um monte de dúvida na hora H. O ponto de partida é este. Crase, na esmagadora maioria das vezes, só vai aparecer antes de palavras femininas. Então, na prova de concurso, se aparecer um a antes de uma palavra masculina ou de um verbo, opa, já acende o alerta. A chance de estar errado é enorme. Esse já é o primeiro passo para a gente ganhar tempo e segurança. A gente sabe que na hora da prova a pressão é grande, o tempo é curto. Nem sempre dá para ficar fazendo aquela análise gramatical super detalhada. E é aí que entram os famosos macetes, os bizus. São os atalhos mentais para a gente checar a crase rapidinho e com segurança. Vamos ver 3 truques que não falham. O da troca por uma palavra masculina, o teste do para ou para a e aquela famosa regrinha de quem vai e volta de algum lugar. O primeiro macete é um clássico e funciona muito bem. É só pegar a palavra feminina que vem depois do a e trocar por uma masculina. Se nessa troca o a virar ao, pronto, a frase original tem crase. Olha o exemplo, irei à cidade. Trocando cidade por município, fica irei ao município. Virou ao? Então pode marcar a crase no a cidade sem medo. O segundo atalho é o do para. Se der para trocar o a por para a, então tem crase. Por exemplo, fui à Holanda soa perfeito como fui para a Holanda. Agora, se na troca só couber para, aí não tem crase. Ninguém fala contaria uma história para a você, certo? A gente diz contaria uma história para você. Se só cabe o para, nada de crase. E chegamos ao macete mais famoso de todos, que parece até um versinho. É uma rima muito simples para resolver a crase com nomes de lugar, principalmente com o verbo ir. A lógica toda está na preposição que a gente usa para dizer que está voltando. E os exemplos deixam tudo bem claro. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Se na volta tem da, na ida tem crase no a. Simples. Por outro lado, quem vai a Curitiba, volta de Curitiba. Se na volta usamos de, na ida o a é sem crase. Crase para quê, né? É um truque muito eficaz. Muito bem, teoria é ótima, mas agora é hora da verdade. Não adianta nada saber as regras se a gente não consegue aplicar na prática. Então vamos pegar uma questão real da VUNESP, uma banca de concursos bem famosa, e resolver juntos usando o que a gente aprendeu. O enunciado é bem direto, né? Pede pra gente achar a opção em que a crase foi usada certinha.
Esse é um tipo de questão super comum e que testa o conhecimento na veia. Então, vamos lá, analisando as frases. Em rende-se às vuvuzelas, o verbo render-se pede a preposição a. Quem se rende a alguma coisa. Vuvuzelas é uma palavra feminina no plural. Então, temos a preposição a, mais o artigo as, o que resulta em as com crase. Perfeito. Já em morreu há uma semana, a gente está falando de tempo que já passou. Nesse caso, usamos o verbo haver, o a com h. Então, o a aqui estaria errado. Em sujeito às crises, a lógica é a mesma da primeira. Quem está sujeito a algo. Como crises é feminino e plural, as com crase está corretíssimo. Por último, em não as vejo, esse as não é artigo, é um pronome, está no lugar de vizinhas, então sem chance de crase aqui. Colocando isso de um jeito visual, fica fácil de ver. As frases 1 e 3 pedem a crase, enquanto a 2 e a 4 são outros casos de gramática. Com essa análise bem amarradinha, achar a alternativa certa na prova vira um processo bem mais tranquilo e lógico. E com isso, a alternativa que teria as duas frases com o uso correto da crase seria a letra A. Conseguimos resolver a questão com segurança, aplicando tanto as regras quanto os macetes. Viu como funciona? Pois é, a crase pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas, como a gente viu, ela tem uma lógica bem clara. Com a base certinha e uns atalhos na manga, a confiança para encarar qualquer questão de prova aumenta demais. Fica a pergunta no ar. E agora, a crase ainda parece tão assustadora assim?